Olá, boa noite. Boa noite para você que está chegando. Hoje, uma live tá dando o que falar, hein? Quando a gente fala de poder estar nos conectando. Quero até chegar esse negócio aqui para frente. Aí. Hoje eu quero falar para vocês de um tema que, assim, muito o meu coração se alegra, porque de verdade a gente tem vivido dias que precisa ser revisto através das conexões que a gente tem vivido. E diante disso, nós temos aí um momento onde a gente tem que refletir o que a gente vai ter, né, de como conduzir em meio a todo esse processo que nós estamos vivendo agora. E por isso nós vamos falar de conexões sinceras. Vou colocar aqui o tema. Enquanto isso, quero muito que você envie para os seus seguidores, para que eles possam acompanhar essa live de hoje, que é Conexão Sincera, Conexões Sinceras. Deixa eu colocar aqui. E comunicação não violenta. Boa noite. Consegui colocar aqui. Quero dar boas-vindas para você que está chegando aqui. Shirley Gomes, Brenda, Tati Marçal, mulher power poderosa. Mesa Resinada, Graciele Neves. Vou enviar agora para uma grande parte dos meus seguidores, porque essa live hoje é para justamente a gente aprender como nos conectarmos com as pessoas de maneira que a nossa comunicação ela não seja negativa. Então eu vou colocar aqui, estou enviando para os meus seguidores Maravigold, já agradecendo ter você aqui comigo, dizer para você que é uma honra poder conduzir essa live, porque na verdade toda quarta-feira eu estou tendo um encontro com uma Power que faz parte do grupo Mulheres Power. O que eu quero dizer para você? Eu sou Rus Furtado, sou trainer, palestrante e sim, hoje nós desenvolvemos um público feminino para que possa ser ali ressignificado tanto emoções como fala, posicionamento. E com isso, o grupo Mulheres Power tem um propósito de desenvolver o melhor. Quero dizer para você que essas conexões foram feitas, nós já temos 1 ano de formação e com certeza é uma honra poder estar aqui nessa noite contribuindo e fazendo com que haja uma conexão favorável. Vou receber já a Roberta Lucena, Mulheres Power. E é com honra que eu quero colocar aqui para vocês. Olha só! Boa Oiê! noite, Selma. Tudo bem, Roberta? Tudo jóia? Cadê? Tudo Aí, tô bem? te vendo. Colocando aí um brilhozinho. É, porque ninguém merece, né? Eu preciso ficar. Já vamos falar sobre isso já, esse auto-julgamento. Falei, apareceu um negócio aqui, um filtro. Vamos colocar. Se começar a travar, a gente tira. Pra ficar Sim, tudo maravilhoso, né? é que às vezes travam, mas tá tudo certo, né? Eu pedi para que os nossos seguidores
enviasse para pelo menos 50 nomes. Eu estou mandando, mas eles podem mandar no mínimo 5. Estou enviando aqui ainda, tá, Roberta? Eu vou Gente, mandar aperte o também. coraçãozinho também. Por quê? O coraçãozinho, ele diz para o Instagram que esse tema está tendo relevância. Então, por favor, a gente está pedindo para que você possa fazer essa gentileza de poder enviar e colocar o dedinho nesse coraçãozinho aí para que a gente possa fazer essa comunicação chegar em muitas pessoas. E para darmos início, né, eu quero primeiro que a Roberta Lucena possa se apresentar aqui para nós. Uau, vamos lá nos apresentar aqui. Você acredita que eu entrei no Instagram ao vivo, no Instagram das Mulheres Power? Aí eu falei, nossa, a Ru está online, deixa eu correr lá e pedir para eu participar. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, Letícia está aqui, obrigada pela presença. Eu sou a Roberta Lucena, sou integrante do grupo Mulheres Power. E, né, a gente está nessa maratona de live aqui, estou aqui com a Rússia. Mas também, além de ser integrante do grupo, eu sou advogada, sou mediadora de conflitos e sou facilitadora, né, desse tema tão gostoso que eu adoro, que é a comunicação não violenta. Moro aqui em Goiânia tem 4 anos, sou casada, ainda não sou mãe, sou paraense, sou goiana de coração já, mas eu sou natural do Pará. Minha família, meus irmãos moram no Pará. E eu tô aqui, criando conexões, fazendo amizade, criando raiz nessa cidade que está me acolhendo, né? Me acolhendo muito, muito bem. Esse é um breve relato de quem sou eu, porque eu quero também me conectar com quem está aqui. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam um pouquinho de mim, um pouquinho, bem pouquinho na intimidade. Por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho de onde eu sou e do que é um pouquinho da minha raiz. É isso, Rússia. Ótimo, ótimo. Gratidão, amada, né, por ter aceitado estar conosco nesse projeto lindo de conectar com mulheres com o mesmo propósito, entendendo que sim, nós podemos ajudar ao outro de maneira assim extraordinária. E por isso eu quero saber, assim, é muito fácil ver um monte de gente falando que deve se comunicar melhor, que deve saber como falar, o que falar, mas o que é comunicação não violenta quando a gente está sentindo raiva? Como que é essa problemática? Eu preciso que você desmistifique na nossa compreensão de como que é lidar com a raiva e saber não ter uma comunicação violenta. Ótimo, ótimo. As pessoas têm uma interpretação assim de que a raiva ela é de todo ruim, né? Meu Deus, estar com raiva, ter ódio, querer matar alguém, não é de todo ruim. Esse sentimento, essa emoção, essa sensação, ela quer comunicar algo, ela quer falar algo para você. E você precisa escutar essa emoção. Por isso que sentir raiva não é ruim para a comunicação não violenta. Ela tá te falando que tem uma necessidade sua que está gritando para você escutar. Tá te dizendo, olha, atenda essa necessidade, porque é ela que está fazendo você ter essa raiva gigantesca. E aí, explicando, né, o que é comunicação não violenta. Comunicação não violenta é um legado que um psicólogo norte-americano deixou para a gente. É uma ferramenta de comunicação que eu posso dizer que é uma metodologia onde eu vou ser autêntico, onde eu vou ser sincero para me aproximar do outro. E o Marshall criou os 4 passos da comunicação não violenta quando ele estava em uma situação de conflito, quando ele estava em uma situação de embate, de guerra. Hoje a gente usa comunicação não violenta
para uma comunicação intrapessoal, que é para comigo mesmo, de mim para comigo. Eu uso também intrapessoal, que é de mim para com o outro. Mas quando ela foi criada para mediar, como é que eu posso dizer, países que estavam guerreando um com o outro mesmo. E dava super certo, né? E a comunicação não violenta, para a gente ir direto ao ponto, assim, até a gente poderia falar sobre vários assuntos sociais aqui, da empatia. O quanto a gente cresceu esse ano também, né, Rússi? Com a pandemia, que a gente viu que sim, nós somos empáticos, sim, nós temos dentro da gente o espírito colaborativo de ser, sim, que realmente nós temos. E tudo que eu vou falar aqui, junto com a Rússi hoje, são coisas natas do ser humano. Só que com o desenvolvimento da humanidade, com a proteção de manter a sua espécie, a gente foi criando esses mecanismos de autodefesa, de julgamento. Então, a gente foi, com a cultura, com a civilização, com a educação, a gente foi moldando comportamentos ao longo da nossa história. E aí o Marshall Rosenberg se perguntava por que algumas pessoas que estão diante de um conflito conseguem se manter tranquilos e calmos e outras pessoas não conseguem, perdem as estribeiras. E aí ele começou a avaliar. E ele viu que por trás de todo comportamento agressivo e trágico tinha uma necessidade que não estava sendo atendida. Olha! Então, até é interessante para quem está nos assistindo observar. Quando o seu pavio fica curto demais, ou quando o pavio do outro fica curto demais, perceba se por nas entrelinhas você consegue enxergar alguma necessidade ali que não foi manifestada. Porque às vezes a gente não consegue, de forma clara e transparente, no momento que a gente está no embate, no calor das emoções ali, deixar claro o que a gente quer. E ele pediu assim, deixou 4 passos para a comunicação não violenta, que é a observação, sem o julgamento e sem a crítica. Observa o que de fato você está vendo. O que você está vendo que você consegue ficar sem colocar o seu julgamento? Juízo de valor é legal, é bacana, todos nós temos. Porque a gente tem a individualidade, a gente tem a personalidade. Então tá tudo certo fazer juízo de valor. Mas espera aí, quando eu começo a julgar, eu deixo de ver só o que eu tô vendo. E aí é onde entra as interpretações. E as interpretações, Rússi, elas são muitas vezes falsas. Elas são muitas vezes mentirosas, né? Então ele fala que quando você está diante de uma situação difícil e que você vai levar um assunto difícil para o outro, pegue só o que você observou. E o que é eu pegar só o que eu observei? Ao invés de eu falar para minha funcionária que fez um relatório para mim, que o relatório dela tá uma bosta, vamos colocar bem claro assim, que começar a julgar que ela não sabe redigir um relatório, que a faculdade dela não prestou, eu posso falar simplesmente o que eu observei. Eu percebi que no seu relatório tem um erro de concordância verbal, tem alguns erros de português. Você poderia corrigir para mim? Porque quando eu começo a fazer vários julgamentos na minha cabeça, eu provavelmente, se eu levar essa comunicação de julgamento, eu vou machucar o outro, eu vou ferir o outro. E a gente tem que ter esse cuidado, né, Roberta? Porque quando eu julgo, muito do que eu estou julgando é um comportamento que se repete em nós mesmos. Então, é muito interessante quando a gente começa a gerar uma consciência de como eu estou expondo o meu pensamento para você.
E até quando a gente tem essa oportunidade de pensar sobre não ir com o índice da raiva muito aloprado, você consegue falar de maneira assertiva. Sim, e é bem importante falar assim, quem tem interesse, quem tem, como é que eu posso dizer, quem está aqui na live ou quem busca entender mais sobre a comunicação não violenta, sobre empatia, é porque são pessoas que estão querendo evoluir, são pessoas que estão querendo ser mais empáticos, né? Então, quando você for entrar em um diálogo, entre querendo se conectar. Porque se você for entrar já querendo montar na sua cabeça pré-diálogos, ou então for com a escuta muito barulhenta, o que é a escuta barulhenta? É quando o outro está falando e você nem se permite escutar. Você finge que está escutando. Porque enquanto ele fala, você já está aqui criando um monte de estratégia para responder. Sabe? Você não exerce uma escuta ativa. Então, o conselho que eu dou para quem está nos assistindo é: tome a consciência de que você quer resolver a situação e vá disposto a se conectar com o outro, exercendo também o papel da escuta. E a escuta é isso, porque senão, se você não for preparado para ter uma escuta interessada, uma escuta ativa, o que o outro te trouxer, você vai fazer o julgamento que eu falei do outro lado e vai vir cheia de ruídos. E quando algo vem cheio de ruídos, é muito difícil da gente resolver. E um outro passo, Rússi, que o Marshall traz pra gente é a questão do sentimento. O que é aquela situação que aconteceu que gerou raiva, que gerou angústia, que gerou estresse, que gerou conflito, te trouxe de sentimentos? Porque nós temos o costume de delegar, de transferir responsabilidade para o outro do que nós estamos sentindo. E você fala muito bem sobre isso. Porque quando a gente fala assim, o culpado de eu ter me atrasado foi você. Ou então assim, o culpado de eu estar triste é você. Peraí. Quem está triste é você, porque uma necessidade sua não foi atendida. Então, calma. Eu estou triste por conta disso. Eu estou com raiva. Não é você me deixou com raiva. Você é o culpado por eu estar com raiva. Porque quando eu vou apontando o dedo e eu transfiro a culpa dos meus sentimentos, eu me conecto ou eu me desconecto? O que você acha? Você se desconecta. E aí essa desconexão ela é muito importante. Você está trazendo um exemplo aí que no qual hoje, né, eu quero dar boa noite para quem chegou aí, gratidão, tá? Para todos vocês. Minha filhada acabou de fazer live comigo e entrou aqui, show de bola. Quero dar boas-vindas para Fernanda, não acredita, milionária, minha amiga da faculdade, show de bola, tá aqui. Quando você fala disso, é muito importante. Eu nem sabia que você ia mencionar sobre isso. Mas, olha só, eu vou repetir o que eu falei agorinha, hein? Quando você menciona sobre o sentimento, o outro precisa entender que quando... porque eu tenho essa questão comigo, Roberta. Hoje é um dia que a Rússia não passou bem, certo? Emocionalmente, eu fui entender quais eram os meus sentimentos. Eu sei que eu tô num mês que é do meu aniversário, que eu me alegro, e existem outras datas, aniversário de casamento, vai ter também a data que vai doer um tiquinho a mais, que vai fazer 4 anos que meu pai se tornou uma estrelinha, e há uma confusão na minha mente, onde, mesmo sendo coach, master coach, with snow, I like to cheio de informações, vou dizer para vocês que eu falei na live anterior de autorresponsabilidade, do livro Do Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Mesmo em meio a tantos sentimentos, quando me foi perguntado hoje, mas o que foi? Por que você tá assim? Eu me contive. Rússia, se conter, por favor, é porque algo não está bem. Mas eu entendi, eu disse, eu preciso desse momento para mim.
Gente, enquanto você não enxergar que sentimento você está emanando, você tem que se respeitar. E nesse período aí de pandemia, quantas e quantos clientes eu atendi que não respeitavam o próprio sentimento? Então, você falou de algo muito importante, ou seja, não julgar e observar da onde vem esse sentimento. Eu tenho a resposta. Eu sei por que que eu me permiti por um momento chorar e eu não gosto, porque aí os cílios caem, ainda bem que amanhã tem manutenção. Aí o olho incha, né? Não quis nem colocar filtro, não. Fiz uma make aqui babada, tá Ah, tudo certo. eu Mas tô me ficou sentindo leve. fantasma com esse filtro aqui, mas tá bom. Mas você pode alterar, não tem problema não. Mas o que, que eu quero dizer para quem está aqui conosco? A importância de você saber essa comunicação intra, pessoal, aqui interna. Como é que você está no seu interno? Para que você possa se conectar com o nosso tema aqui, conexões sinceras. Então, eu estou abrindo aqui meu coração, porque, na verdade, o que eu senti foi porque eu permiti. Porque se eu não me permitir, como que eu vou evoluir? Como que eu vou falar na sua vida? Como que eu vou ser exemplo? E aí você falou dessa parte de sentimento, eu quis trazer essa realidade. Mas pode Uhum. continuar com os outros passos, que é importante sim ter essa conexão. Sim, Rússi, é maravilhoso quando a gente tem o autoconhecimento. Hoje você tem e você consegue, você percebe quando algo está diferente em você. E quem não consegue entender? Que vai vivendo a vida atropelando tudo, não se entende, não sabe por que que veio. Eu falo muito de um exemplo aqui em casa, que foi quando a minha casa aqui, a cozinha é separada da sala, né? E eu ainda não estudava comunicação não violenta, mas eu me gerava um incômodo muito grande. Eu sabia que tinha uma coisa ruim, um aperto no peito, quando eu ficava na cozinha sozinha, cozinhando, e o meu esposo ficava na televisão assistindo futebol. Ele chegava do trabalho, tudo bem, e aí ele vinha para a televisão e eu ia para a cozinha fazer o jantar. Mas assim, eu não tinha o suporte dele para cortar os legumes, eu não tinha o suporte dele para lavar as louças para mim. Enfim, eu entregava tudo. E aí acabava que eu ficava numa raiva lá e não conseguia entender, porque eu fui criada pela minha mãe, que me ensinou, colocou uma crença na minha cabeça, que mulher tem que ser a serviçal, que tem que deixar tudo pronto, que tem que servir o marido. Então, de um lado me gritava, você tem que ser a mulher número 1, é sua obrigação. Do outro lado, eu falava, que desgrama é essa? Que ele tá lá no sofá e eu tô aqui me matando. E eu não sabia comunicar isso, porque nem eu entendia o que estava acontecendo dentro de mim. O que eu fazia? Falava, ó, a janta tá pronta, ia para a cama. E como é que você comunica algo que você não entende, Rússi? É difícil demais você comunicar algo que você não entende. Aí o que que acontece? Vai gerando conflito, chegando o marido vai querer um carinho a mais à noite, você não vai querer dar, vai dar logo uns cotovelão. E ele não vai entender nada, porque você não fala o que você está sentindo. Exatamente. Foi até então que eu percebi que eu queria a companhia dele na cozinha. Eu queria a presença dele na cozinha. Porque não estava legal ficar ali. Então, eu tinha uma necessidade de ajuda. Eu tinha uma necessidade da presença dele ali comigo. E aí eu precisava comunicar para ele que para mim era importante que ele me acompanhasse ali. Porque se ele ficasse lá assistindo televisão, eu me sentia como se eu estivesse só servindo ele. Eu não queria isso. Que para mim ia ficar muito mais agradável tendo a presença dele. E aí, a partir disso, a gente começou a mudar. Por mais que de vez em quando ele venha assistir futebol, mas vira e mexe, ele vai lá, me dá um abraço, vai lá, pergunta se estou precisando de algo. Mas até eu entender o que eu precisava, demorou muito. Mas as emoções e os sentimentos estavam lá gritando. Então, a dica que eu deixo aqui, que é o legado que o Márcio deixou, não deixe de passar despercebido, porque eu poderia muito bem transferir para ele e falar, ele é o culpado, porque ele não me olha, ele me faz de empregada, ele, e sendo que não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo.
tem a ver com o que eu sinto, com o que eu percebo de mim, com o que eu gosto. E aí, depois do sentimento, que você não transfere o sentimento que você está sentindo, que você entende o que é que você sente, você passa para a necessidade. E as necessidades, elas são universais. Eu tenho necessidade de organização, a Rússia também tem. Eu tenho necessidade de liberdade, a Rússia também tem. Eu tenho necessidade de limpeza, a Rússia também tem. O que vai mudar, talvez, seja, por exemplo, a Rússia gosta de rock e eu gosto de MPB, ou ela gosta de sertanejo, eu gosto de funk. O que vai mudar vai ser o ambiente. Por exemplo, a Rússia gosta de organização na casa, mas o marido dela gosta no carro. Ele não liga tanto para a organização na casa. Mas nós temos necessidades universais, que quando você comunicar que você precisa de mais organização no seu carro, Rússia, vamos Sim. dizer assim, ele vai falar, cara, mas ela tem razão, porque eu também gosto de organização da minha caixa de ferramenta, que se ela mexer lá, eu vou ficar puto da vida. Então, assim, as necessidades são universais. E o outro passo que ele traz é, não chega fazendo pedido vago. Se você chegar para o seu esposo e falar, eu quero respeito, ele vai falar assim, como respeito? Eu te respeito. O que é para você? Seja específico, né? Seja específico. Peça o que você quer de fato para melhorar a sua vida. Se você quer a senha do celular dele, peça a senha do celular, seja específica. Ou voltando ao assunto mais sério aqui. Se você quer que ela corrija o erro de português, não pega simplesmente o relatório e fala, corrija esse relatório aqui que tá uma bosta. Poxa, além de você tratar mal a sua funcionária, ela não vai saber o que você quer. Ela vai olhar. Talvez ela nem consiga ver o erro de português que ela fez ali. Então, assim, seguindo esses 4 passos, claro que aqui foi muito rápido falando aqui, mas observação sem julgamentos, necessidades, sentimentos, necessidades e o pedido. Você não vai ficar igual um robô, falando assim pro seu marido, é igual, tipo, nossa, amor, eu notei que você... Toda vez que chega do trabalho, você fica aí na televisão de futebol, assistindo seu futebol. E eu fico bem triste quando isso acontece, sabe? Porque para mim é importante presença. Eu quero o seu carinho, você comigo na cozinha. Então você poderia... Mas aí, quando você vai colocar em prática, você fica igual um robozinho. Então, tenta deixar fluir, tenta deixar acontecer a comunicação. E aí você fala, você poderia me acompanhar sempre que eu te solicitar para vir aqui na cozinha comigo? Porque eu não quero mais ficar sozinha na cozinha enquanto eu faço seu jantar. Pronto, você comunicou. Falar com o coração, né, Roberta? Porque quando a gente fala com o coração, a gente toca o coração do outro. Muitas vezes não é as palavras que vão fazer com que o outro entenda o seu lado. O que pode acontecer é através das suas atitudes. Então, o corpo fala. Muitas vezes a boca fala uma coisa e o corpo está gritando outra. Então, assim, super importante vocês avaliarem. Porque não é só a condução de como você está expondo aquilo, mas a maneira que você quer tocar o outro para atingir o seu objetivo. Roberta, para tudo, que olha só a responsabilidade, quem acaba de entrar na nossa live. O Lucas, olha só, o jornalista de sucesso do Condominial News. Isso é moral ou não, hein? Demais! Olha que chique! Estamos bem. Nosso queridíssimo Lucas. Verdade. Gratidão aí. Eliane também, que entrou. Play 5347, que eu não sei quem é, mas assim, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. A Carla, muita gente entrando. Wanderson, sejam todos bem-vindos. Mas vamos dar continuidade, né? Já concluiu aí esses 4 passos, amadas? Obrigada. Já concluí. E, Rússi, para a gente falar um pouquinho do que eu queria trazer, assim, para as pessoas entenderem e internalizarem também, de qual que é o nosso papel na sociedade, enquanto ser humano, enquanto cidadão, porque se eu não trago essa sinceridade para o meu interno, eu vou continuar sendo esse ser humano frio, eu vou continuar sendo esse ser humano
egocêntrico, sabe? Então, assim, eu queria que você respondesse para mim, enquanto ser humano, enquanto Rússia Furtado, que é uma comunicadora, que se preocupa, né, com o coletivo, por isso que você faz esse trabalho aqui nas redes sociais. Qual é o seu papel na sociedade para a gente dar continuidade ao tema da comunicação não violenta com um gancho da sua resposta? Assim, eu quero ver o que você Uau! vai falar para eu dar Que continuidade. responsabilidade! Quais são os meus papéis, na verdade, né, Roberta? Porque enquanto profissional hoje, eu sei que eu tenho um papel fundamental de como me comunicar, não somente nas redes sociais, mas nas empresas que eu sou consultora, com os meus coaches, nas sessões de coach. Mas eu digo que um dos papéis mais assim favoráveis que me ensina todos os dias em como me comunicar melhor, em como ser mais assertiva, eu digo que é como mãe, né? Como esposa, como filha, como realmente assim ter, né, a ser amiga e que de verdade, quando eu atuo nesses papéis com o meu coração, eu vou conseguir transbordar a minha missão e propósito. Então, hoje, a mulher, principalmente, não desmerecendo jamais o homem, hoje a mulher ela tem conquistado o seu espaço. Hoje, a mulher não é só dona de casa. Além de ser dona de casa, ela é empreendedora, né? Ela tem o seu próprio negócio, ela é empresária de sucesso, ela é influencer. E é lógico, ela está buscando estar à frente através da parte do conhecimento. Então eu vejo que assim, muito do que se é falado é que nós estamos nos posicionando de maneira diferente. Eu digo porque há um ano eu fiz uma transição de carreira e escolhi ser dona do meu próprio empreendimento. E empreender quer dizer ter vários negócios. Então, o meu papel hoje é exercer de maneira efetiva e que eu possa ter resultados que alcance não só o resultado financeiro, porque tem projetos que o financeiro vai florescer lá no futuro, mas as conexões e network que eu tenho feito têm sido assim valiosas, que na verdade tem me ensinado a como me comunicar, a como me relacionar e a como organizar as minhas emoções. Então, o meu papel hoje na sociedade é desenvolver N papéis de maneira efetiva e assertiva, amada. Maravilha. E aí, quando a gente escuta a Rose falando, traz pra gente a importância de que nós não somos apenas mais um, nós somos um e que nós podemos fazer a diferença. Então, assim, por isso que eu fiz questão que ela falasse do papel dela na sociedade, porque ela já faz uma grande diferença por onde ela passa, porque ela desempenha, né, vários papéis. Ela falou da importância dela como mãe, dentro da própria família dela. Então, para você que nos escuta, hoje, o mundo, a sociedade, por mais que seja assim, sei lá, trilionário, bilionário de gente, você, com a utilização dessa ferramenta da comunicação de conexões sinceras, você pode modificar o seu cenário, as pessoas à sua volta, utilizando dessa ferramenta, Rússia. E mete ficha aí, mete bronca, vamos dar continuidade. Tem mais alguma pergunta aí? Tem sim, até porque eu fiz, né, uma caixinha de perguntas até para os meus seguidores. Importante saber que eles querem saber de algumas coisas. E tem outras que eu mesmo, né, dentro de um contexto aí, junto com uma pessoa poderosa, a gente organizou. Rotular as pessoas é uma forma de se comunicar, eu digo, de forma violenta, segundo essa metodologia, ou não? Sim, Rússi. E rotular é uma coisa bem chatinha, sabe? Assim, e que gera também muito conflito. Vou dar um exemplo bem simples, assim. Quando você fala para o seu funcionário,
você é o atrasado da turma, você não consegue chegar pontualmente, você vive chegando atrasado. Ou então, quando eu rotulo ele mesmo de o atrasado da galera, parece que eu não dou brecha para ele modificar aquele comportamento. Eu rotulei ele de ser o atrasado da galera por causa daquele comportamento. Eu poderia me comunicar de forma diferente com ele. Ou então, quando eu falo, nossa, aquela copeira, ela é até bem higiênica, sabe? Mas ela tem uma preguiça, é uma preguiçosa. É um rótulo que eu dou para ela. Então, é uma forma de se comunicar de forma violenta com as pessoas, né? E também de fazer um julgamento. Ou de rotular até para a própria pessoa, não só com terceiros, mas de rotular a pessoa. Tipo, como a gente faz até mesmo quando a gente vai buscar estudar nossa personalidade, que a gente fica brincando, você é o tipo 8, você é o tipo 6, parece que às vezes não dá espaço de você mudar aquilo. Então, dependendo da forma como você rotula alguém, é um tipo de comunicação violenta, sim. E esse rótulo a gente tem que ter muito cuidado, né, Roberta? Por quê? Porque nós precisamos conhecer a pessoa para entender que o que o outro falou, que, vamos supor, a Roberta, às vezes, ela questiona, mas por que ela questiona? É entender o que é que essa pessoa trouxe para você e o que soma, o que de verdade você acredita que esse questionamento vai gerar eu digo, uma confiança, uma tranquilidade. E aí é onde a gente precisa entender o que o outro está falando, qual é o ataque dele, porque o julgamento nada mais é do que eu estou dizendo que você é. E, na verdade, não é sobre o que você é sobre o que eu tenho e não consigo expor. Por isso, eu prefiro falar de você em vez de falar de mim mesma. Então, é importante, uma das coisas que eu tenho aprendido muito, muito, como dica eu quero dizer para vocês, evitem dizer... Eu acredito que se você está dentro de um grupo, fale de você. O que você sente? O que você não concorda? E aí o grupo vai dizer se, de fato, eles concordam com o que você está falando ou não. Porque senão você acaba pondo um rótulo, seja qual temática, dentro da sua casa, no trabalho, com um amigo, enfim, com filhos. Tudo isso é negativo. Então, muito cuidado para que a gente possa compreender que esse rótulo só faz com que você seja violento na forma de falar. E às vezes parece que é pesado o violento, né? Porque a gente leva muito o violento para agressão, né? Agressão física. E não é, né? A violência ela pode ser até mais branda, entre aspas, e ser dessa forma, e pode machucar tanto quanto uma agressão física. Né? Verdade, verdade. Boa noite, oficial working freelance, adoro, né? Que é tudo em inglês. O Wesley Fernandes entrando aí na sua live. Que milagre, meu Deus, glória! Que eu tô recebendo hoje, só gente poderosa. Sejam bem-vindos. Mas vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Rússi, diante do que a gente tem falado aqui, o que te faz pensar que ficamos presos? Por que as pessoas ficam presas ao conflito? Olha, amada, preso, né? Quando a gente fala de ficar presa ao conflito, é quando a gente não tem clareza, quando a gente fica em meio à tensão e a gente diminui o nosso entendimento da situação que a gente esteja vivendo. E aí, permanecer em situações de conflitos é você não saber como lidar com essas questões, e aí eu vou dizer emocionais. Por quê? Porque se você não souber como sair disso, eu sempre falo nas minhas sessões de coach, principalmente, que para que você
possa sair desse conflito, você precisa de um especialista para te ajudar a entender como suporte, para você traçar ali estratégias de como superar tal questão. E quando você tem a formação, você faz o auto-coach, que eu gosto de sempre relatar para vocês nas nossas reuniões. Ruse de frente com ela. Como que é isso? O porquê que você está tendo conflito? Por que você está se questionando tanto? Por que está tendo tanta cobrança mediante a X questão? Aí você precisa saber como sair. O se prender é se fechar. Detalhe, gente, que eu estou falando e gerando consciência para mim. Existe um momento que é importante você ter um autoconhecimento e entender como você está. Se preciso for, você vai se guardar. Eu gosto do meu quarto, que eu me atenho ali dentro, fico no meu cantinho, né, da disciplina, entendo quais são os conflitos que eu estou passando, posso procurar um profissional para poder me ajudar, ou eu posso entender o que isso eu estou aprendendo, mas eu preciso sair. E muitas vezes, Roberta, sozinho você não consegue. Por isso que essa noite está sendo muito importante para mim estar ouvindo sobre comunicar sem não ser violento. Então, às vezes, a gente está com tanta raiva, com tanta chateação, que tudo que a boca, gente, a boca fala, o coração está cheio, está na palavra. E aí, se a gente não ter equilíbrio, você mata alguém com a tua palavra. Sim. Então, é muito cuidado, porque quando eu falo, eu gero consciência, tá? E aí, eu quero contribuir com você também nessa resposta. Por que nós ficamos presos em conflito? Porque a gente tem também aquela briga de ego. Sabe aquele negócio? Eu não quero ceder. Porque eu fico naquela briga de quem tá certo e de quem tá errado. Eu quero estar certo. Não, mas o outro também tá, o outro tá errado. Eu não quero, eu não posso sair daqui achando que eu tô errado. E aí, gente, na comunicação não violenta, não tem isso de você não precisa aceitar e você não precisa concordar com o que está acontecendo. Você precisa entender o lado do outro. Você precisa enxergar o mundo do outro. E dentro dessa pergunta, eu quero trazer uma historinha. Era um dia de trabalho, o trem estava super lotado. Só para vocês entenderem um pouquinho e a aplicabilidade dessa comunicação não violenta, do quanto o mundo do outro é diferente do seu e você precisa entender isso. E o trem estava super lotado, a pessoa estava atrasada já e estava lá no trem, o trem não tinha lugar para sentar e eles estavam no vagão do trem. E do nada, o motorista deu uma freada de forma abrupta e aí as pessoas, né, tiveram que se segurar ali para não cair, mas teve um senhor que não conseguiu e foi com tudo em cima desse moço que estava atrasado e fez com que o moço caísse. E o moço, antes de olhar para trás, falou: nossa senhora, eu não quero nem... Meu Deus, quando eu sair daqui, eu vou falar... Como é que a pessoa não consegue se manter segura num trem desse? E me bateu. Quando ele olhou para trás, ele percebeu que se tratava de um cego. Meu Deus. Que estava se apoiando num pedaço de pau, assim... Naquele mesma hora que teve um sentimento de raiva, de fúria, de estresse, ele se compadeceu da figura do homem. Então, quando você para entender as reais motivações do comportamento do outro, o que levou o outro a fazer aquilo, talvez você consiga sair desse jogo do que está certo e do que está errado e você saia do lugar de conflito. Porque a ideia, Rusi, não é concordar, o nosso pensamento é diferente, nossa cultura é diferente. Como eu disse para você, comunicação não violenta não é uma matéria nova. É coisa que a gente já sabe desde muito tempo. Só que a gente esquece de praticar. Aí precisa sistematizar, organizar e a gente precisa repetir, relembrar
que o outro, a mentalidade, o processamento, a criação, os traumas, a vivência, as experiências são diferentes da sua. Rússia, até a gente, às vezes a gente passa por um evento uma vez, a gente reage de um jeito. A gente vai passar de novo, a gente reage de outro jeito. Exatamente. Desculpa. Então, até a gente reage de forma diversas em acontecimentos idênticos. Imagine o outro, que a gente não sabe o que está passando lá dentro dele. Então, para sair do conflito, é você não querer ficar jogando o jogo de quem está certo e de quem está errado. Você sempre vai se frustrar. Então, pega essa dica, não fica jogando esse jogo, não. E aí, Rússia, pergunta. Olha só, pegando aqui, né, já um gancho do que você falou, sentir raiva é um problema na comunicação não violenta? Eu digo assim, comunicação violenta, ela se confunde com a passividade? Ah, entendi. Legal. O pessoal pensa, Rússia, que, ai meu Deus do céu, lá vem essa menina falar de comunicação não violenta, lá vem ela querer que eu seja bonzinho, que eu fique engolindo sapo. Não, gente, eu não tô pedindo para você ser passivo. Pelo contrário, você vai ser autêntico, você vai ter voz e você vai comunicar o que você quer. Porque é justamente isso que a gente ensina, é que as pessoas, elas comuniquem e não deixem passar as suas necessidades. A comunicação não violenta ensina a ter amor próprio. A partir do momento que eu aprendo a comunicar o que eu quero, o que eu desejo, jamais eu só vou atender, eu só vou deixar que a necessidade do outro seja mais importante do que a minha se eu quiser. Se eu permitir. Então, não, você não vai engolir sapo, você não vai ser passivo, você não vai ser o bonzinho. Não, você vai ser sincero. Só que você vai ser amoroso, você vai ter compaixão, você vai ser empático. E você não precisa ser uma pessoa raivosa, você não precisa ser uma pessoa asquerosa, que para ter voz precisa estar humilhando as pessoas. Não precisa. A comunicação não violenta te ensina a ser educado, a ser uma pessoa tênue, que não desce do salto. Ai, gente, eu tô querendo vontade de espirrar. Espirra, amada, espirra. Saúde! Ai, Lelê. Olha só, é importante a liberação, viu, amada? Aqui o show é ao vivo e tá tudo certo. Rússia, já que eu espirrei, a gente é assim, a gente bate bola, a gente aprende de lá, a gente aprende daqui. Dentro desse papel, você vai até estranhar, talvez, essa pergunta aqui, e nossos telespectadores também. Mas qual foi o marco para você do nosso processo de civilização? Quando começou a civilização no mundo, assim, para você? Olha, amada, eu vou te falar uma coisa, viu? Antes de falar dessa civilização, né, eu falo que o marco de tudo, vou dar bem assim, né, foi o fogo, a criação da roda, a criação do ser humano, né, as loucuras da vida. Essa civilização, eu quero que você contextualiza para que a gente possa ter o entendimento. Tá bom. Porque, gente, na verdade, a Renilda, seja bem-vinda, Renilda, processo civilizatório, né? Foi como eu falei, assim, a gente fica buscando a origem da humanidade, quem faz esse estudo são os antropólogos. E aí um aluno perguntou, Rússia, para uma antropóloga, para a professora, para você, quando começou o processo civilizatório? E aí a gente vai responder essa pergunta assim, cara, eu acho que quando o homem criou a roda, acho que quando o homem ele descobriu o fogo, eu acho que foi nessas épocas aí. Mas sabe o que ela respondeu? Foi quando os antropólogos, pesquisando, né, sobre esses ossos aí, eles encontraram um fêmur curado. Um fêmur que tinha sido cicatrizado.
Porque naquela época onde a gente tinha que... Pegar um carregador aqui. Que quando a gente tinha que caçar para manter a nossa subsistência, era cada um por si. Eu caço... Ai, meu Deus do céu, aqui é tudo ao vivo. Como diz a Rússia. Vocês conseguem entender? Então, assim, se alguém se machucasse, eu pouco me lixo para ele. E quem tá com o fêmur quebrado, ele vai morrer. Então, lá antigamente, quem tinha a perna machucada, o fêmur, que é o nosso maior maior parte do corpo humano que a gente tem, né? O fêmur. E aí, para essa antropóloga, ela disse, para mim, aí foi o maior acontecimento de civilização, porque para um fêmur ser curado, ele leva 6 semanas. Então, isso quis dizer que teve cooperação, teve reunião de pessoas, teve compaixão, porque essa pessoa sozinha com fêmur, ela jamais ia conseguir sobreviver. Então, ali começou o processo civilizatório. Uau. Olha só, o tanto que a comunicação não violenta tem a ver com isso, o interesse genuíno, íntimo do seu coração de querer se conectar com o outro. Por isso que eu quis fazer essa brincadeira de pergunta para a gente ir lá para o fêmur, lá atrás, que por isso que eu falo que é nato da gente. A gente só tem que resgatar, só tem que buscar essa natureza empática que tem e que grita dentro da gente. Quer ver? Quando alguém machuca o dedo numa porta, o que a gente faz? Ai, não faz assim? A gente sente, né? Parece que sente. Então a gente tem dentro da gente a empatia, a gente só precisa florescer ela. Isso é verdade. E aí a gente precisa entender, né? O quanto a gente está sendo colaborativo com o outro. Amada, agora me diga, rebobinar a fita, parafrasear, o que seria essa técnica dentro da comunicação não violenta? Essa técnica é maravilhosa e eu espero que todo mundo que esteja aqui coloque em prática, porque não vai ter mais conversa desentendida. Você vai sempre ter clareza. As pessoas vão ter clareza do que você diz. E você pode fazer ela de várias formas, mas hoje aqui, pelo tempo, né? A gente não tem tempo, eu vou ensinar uma forma. Digamos assim... Rússi, eu quero que você amanhã, às 9 horas da manhã, passe na frutaria e pegue alguns legumes e leve para mim lá na ONG, porque já está tudo certo que eles vão fazer o sopão para entregar para os moradores de rua, e aí ela tem que estar lá até às 10 da manhã. Então, para mim, isso é inegociável. Não admito imprevisto, não admito... Você tem que dar um jeito desses legumes estarem lá até as 10 horas da manhã. Ok? Ok. Para eu ter certeza, eu falo assim, Rússi, você pode repetir para mim o que eu acabei de falar para você, para eu ter certeza que eu fui claro com você? Aí você vai rebobinar a fita. E aí Entende? vou dizer o que você falou. Isso. Aí se eu perceber que teve alguma falha na comunicação, eu vou falar, não era 8h30, Rússi. Era 10 horas. Tá, então, Rússi, não era 11 horas. E aí a gente vai corrigindo. Porque às vezes quando a fala é muito longa, eu trouxe um exemplo bem doido aqui, mas quando a fala é muito longa, a gente costuma se perder, né? Ou então fala assim, cara, mas eu não entendi isso que você falou. Hoje mesmo aconteceu isso lá no escritório. A gente está transformando, está mudando, e não ficou claro para mim que a Adriana queria que eu colocasse as mesas, a geladeira, o filtro, as coisas do escritório no OLX. Para mim, ela queria que eu fizesse o planejamento de marketing do escritório. E ela chegou me cobrando.
Então, assim, se ela tivesse falado, feito a técnica do rebobinar, eu falei, gente, eu não lembro dela ter me falado isso. Que ela queria que eu fizesse isso. Então, assim, volta a fita, volta a fita. Ou então você mesmo pode repetir. Mas funciona mais quando você pede para o outro reproduzir para você. E aí você pode falar, eu sei que pode parecer chato, mas é muito importante para mim que você tenha entendido, porque eu realmente não quero que aconteça nenhum tipo de imprevisto com isso. Você pode reproduzir para mim, por favor? Sabe? Então, mostra para a pessoa a importância que ela repetir. Então, é essa técnica do rebobinado, voltar a fita. A Ana Carla até colocou aqui, ó, relembrando, exatamente, né? A gente tinha até quando ela trabalhou comigo lá na área da qualidade, a gente tinha, né, que relembrar, retificar, ou seja, ou ratificar aquilo que foi dito. Eu uso muito o entendeu. O que você entendeu? Repete para mim o que você entendeu do que eu acabei de falar. Porque Legal. o que a pessoa entendeu, ela vai dizer para mim. Quando eu estou em reunião, então, em consultoria, que são várias cabeças ali, eu gosto de olhar para um que está mais disperso, mais viajando na maionese. Aí eu viro e falo assim, Roberta, a pessoa chega até a dar um pulo na cara. Roberta, então, você entendeu como que a gente vai fazer esse processo? A pessoa para, olha, respira, aí ela repete, e aquilo que não ficar legal, aí a gente procede. Amada, nós temos apenas 6 minutos, hein? E eu teria muitas perguntas aqui. Nossa senhora, foi bom demais. E o parafrasear, só para quem é mediador de conflitos ou quem quer mediar algum conflito. Digamos que a mãe chegue e fala assim, tô numa audiência de alimentos e a mãe fala assim para o mediador, não, mas ele não tá nem aí pra filha. Ele chega no final de semana, ele não vai buscar a menina. Quantas e quantas vezes a menina fica arrumada lá esperando ele e ele não aparece? Isso não é pai, isso não tem sentimento de pai. Ela fala isso. Como é que você vai parafrasear isso, Rússia? Meu Deus. O que é o parafrasear? Aí o mediador, com a técnica da comunicação não violenta, ele vai falar assim, seu João, eu percebo na fala da Dona Maria que para ela é muito importante a sua presença com a filha. Você vê que quando o senhor deixa de ir no final de semana, ela fica chateada, porque ela quer a convivência do pai com a filha. Não é isso mesmo, Dona Maria? Ela vai falar, é isso mesmo, é importante para a menina ter o pai dela perto. Então, assim, você recontextualizou uma fala bruta, asquerosa, de uma fala amorosa. Você viu o que você viu por trás? A necessidade da mãe. A necessidade da mãe é única e exclusiva que o pai tenha contato com a filha. Só que ela não sabe comunicar essa necessidade. Ela vai lá só com a raiva. Né? Qual o sentimento dela? Raiva, revolta. Mas ela não consegue comunicar que a única coisa que ela quer é que a filha dela tenha o pai perto que a filha fique perto do pai. Exatamente. Por isso que as pessoas precisam aprender a comunicação não violenta, porque a necessidade nem sempre está escancarada na sua cara, sabe? Não tá. Eu tô com ódio, tô com raiva do pai, mas na verdade eu só quero mesmo que a minha filha tenha um contato com ele, independente da separação. E aí, assim, vamos entrar numa questão aqui que você não percebeu, e eu acho que os nossos seguidores, é a primeira vez que aconteceu isso, tá? Acabou de entrar uma pessoa fazendo alguns comentários desnecessários de como foi rápido. Eu consegui fazer a denúncia, tá? Enquanto nós estávamos falando, porque não adiantaria eu ter uma comunicação não violenta aqui, Amada, ao vivo, porque a pessoa estava pedindo para ligar, falou uma palavra aí que não foi erro de escrita, uma palavra obscena. E aí eu fui abrir aqui meu computador, tá? Só para dizer para vocês o que acabou de acontecer. Tenho 5 minutos isso. Eu consegui denunciar, tá? A página da pessoa. E aí eu bloqueei alguns comentários que ia subir. Eu nem sabia. Eu sei que eu cliquei aqui em cima e deu certo, porque Deus é bom em todo tempo. Então, olha o cuidado, né, que a gente tem que ter, porque nós estamos aqui falando
de conexões sinceras e comunicação não violenta, e entra uma pessoa, né, e começa a falar palavras que, querendo ou não, violenta a gente, ainda mais nós mulheres, né, amada? E aí, eu quero até entrar aqui numa questão de o quanto a gente hoje entende como é feita as comunicações, o cuidado que a gente precisa ter. Porque, de verdade, eu acredito que por trás dessa página de baixo, né, eu falo que é uma página como se fosse da Playboy, tá? Uma página terrível. E eu já denunciei, já fiz tudo aqui. Mas o que eu sinto agora, tá? Eu, nesse momento, me senti violada. Por quê? Porque eu estou ao vivo e a pessoa não respeitou, né, a nossa comunicação. Talvez, provavelmente, por sermos mulheres, e aí a gente vê aí um dos temas que está sendo falado tanto através do que ocorreu no dia de ontem, um estupro aí culposo, que na verdade, né, gente, dizendo que não tinha intenção. E não adianta, né? Eu sei que essa pessoa não vai conseguir comunicar com a Rússia Furtado mais, porque eu já denunciei essa página, mas certamente, não tive intenção. Mas ninguém entra numa live de alguém pedindo para ligar e começa a falar palavras de baixo calão no meio de um ao vivo. Me poupe, né? Mas que bom que a gente teve o equilíbrio. Eu tive o equilíbrio aqui de continuar deixando você falar. E essa experiência faz com que vocês entendam que a gente é violado a qualquer momento, em qualquer lugar. A gente só precisa entender qual a intenção dessas pessoas. Né, Roberta? E aí eu trouxe o caso aí que bombou, né? Deve ter sido os top 5 realmente de comentários da nossa querida Mari Ferrer, que por ter um corpo bonito, ser linda, ela foi violada de maneira muito negativa e que hoje nós sentimos isso, principalmente nós mulheres, mas muitas páginas de homens entraram com textos mesmo dizendo para as pessoas o quão importante, né, estavam sendo solidários à dor dela. Então, gente, vamos ficar muito atento a isso, porque nós falamos de comunicação não violenta, falamos no não julgamento, e assim, Roberta, a gente precisa finalizar, porque está terminando. Eu quero que você deixe uma mensagem rapidinha para os nossos seguidores. Ótimo, adorei estar aqui, obrigada. E a minha mensagem é que nós estejamos plenos e de coração, que essa energia que está pairando de se colocar no lugar do outro, viva. Beijo, tchau. Acabou? Até mais, acabou.